Sejam bem-vindos. Bom, vamos falar sobre um assunto que causa muita polêmica, especialmente na tradição diaspórica, sobre a morte. Para vocês, o que é a morte? Vamos lá, o que é a morte? Passagem. Uma passagem de um estado. Uma passagem, né, do estado para outro. O que mais? O que mais? Entendi. Sair do aí por um. Vamos lá. Bom, se eu pensar na morte como um bandista clássico, eu vou achar que é algo, se for velho, natural, se for novo, que é alguma coisa de uma demanda que aconteceu comigo, algo que foi feito no candomblé, a mesma coisa, em Ifá, a mesma coisa. Então, a morte, nós temos que pensar que é algo natural, ok? Na tradição iorubá, como que se chama a morte? Iku. Então, na tradição iorubá, chama-se Iku. Iku é um orixá? É um Adiogun, mas Adiogun também é um... Irummalé. Então, Iku é um Adiogun. Assim como a doença, assim como a pobreza, assim como a fofoca, assim como outros fenômenos chamados de Adiogun, a morte também se encaixa entre elas, ok? Então, quando você vai rezar, você pede para que Deus te livre da morte, te livre de Iku. Mas Iku vai fazer o papel dela, que é buscar as pessoas para irem do estado físico para o estado espiritual, em que ela sai do mundo físico, como foi falado do Aie, que eu vou para o Orum, que é o mundo espiritual, ok? Então, eu tenho dois mundos que eu vou falar agora aqui, o Aie e o Orum. Aie é mundo físico, Orum espiritual. Muitos traduzem Aie como terra. Nesse sentido aqui, Aie não é terra, mas o mundo físico, ok? E o mundo espiritual. Não há diferença entre os dois. Veja, o Orum, vamos imaginar que o Orum é isso daqui. O Aie está incluso no Orum, não são mundos separados. Então, ao mesmo tempo em que estamos aqui, seres humanos encarnados, há à nossa volta seres humanos desencarnados, ok? Então, o mundo espiritual se confunde com o mundo físico, porém nós não vemos e temos pouco acesso ao mundo espiritual. Quando eu morro, a ideia que eu tenho é que eu passo do mundo físico para o mundo espiritual, ok? Então, eu passo a fazer parte de um outro estágio, um outro estado de vida em que eu não tenho mais um corpo físico, somente um corpo espiritual, ok? Aí a pergunta que se faz, muitas das vezes, é sobre oferendas para os mortos, ok? Depende do universo que eu estou falando, a oferenda ao morto é muito comum. Nós temos isso na tradição iorubá, na tradição bantu, na tradição euefon, na tradição egípcia, na tradição japonesa, chinesa. Eu vou encontrar algo parecido em diversos povos diferentes
que fazem oferendas aos seus mortos, ok? Uma oferenda característica de todos esses povos para o morto, que é quase comum para todos, é um elemento qualquer: água, que é comum a todos. E o segundo elemento comum a todos qualquer: bebida. Então você vai encontrar em diversas tradições diferentes, vai oferecer água e vai oferecer bebida. Aí a pergunta: mas o morto vai beber? E se ele não bebia antes? Então realmente são coisas culturais que existem, que são feitas oferendas a respeito disso. O cara fumava, vou oferecer para ele cigarro. E assim vai. Então são coisas que o próprio ser humano vai fazendo para reverenciar os seus mortos, ok? Se eu pensar em natural ou não natural, existe morte não natural? Um assassinato, um acidente de carro, uma pessoa que se suicida. É não natural? Também depende. Se eu pensar como um ocidental puro, vou falar que se o cara tinha que morrer, ele morreu. Só que ele usou de outra forma de morrer. Porém, nas tradições religiosas, no geral, quando se vê algo que não morreu de velhice, que não morreu, o cara pegou, deitou, que nem meu avô, morreu com 102 anos. Ele estava muito bem, deitou e não acordou mais. Olha que maravilha. Não estava doente, pressão dele era 12/8, não tinha câncer, não tinha nada, doença alguma. Deitou e não acordou mais. Foi dormir à noite e de lá partiu. Isso, naturalíssimo. Mas se ele fosse, aos 102 anos, assassinado, também você vai falar, mas ele tinha 102 anos, mas morreu assassinado. Então, você vai pensar o que é natural, o que é não natural. Porém, na visão religiosa, na grande forma de se pensar, quando acontece isso, é forma não natural. E uma das que mais se teme, a morte não natural, nas tradições afrodiaspóricas, afro-religiosas qualquer. A morte por? Não. O que mais se teme? Feitiço. Então, tem essa grande medo de que a pessoa vai morrer, ou pode morrer, ou ficar doente e morrer pela doença por feitiço, ok? Então, são fatos que nós temos que pensar de como que acontece essa passagem do mundo físico para o mundo espiritual. Na tradição iorubá, quando você vai encarnar, você teria algumas questões em que você pode ou não receber o seu destino. Na tradição iorubá, o destino se chama Ikpin ou Kadara. Tanto faz, eu posso usar os dois. Ikpin é o destino, provavelmente dito, e Kadara é o cumprir o meu destino. Mas ambas podem ser usadas da mesma forma, ok? Então, quando eu vou encarnar, há 3 formas em que o Iorubá enxerga isso. A primeira forma é que eu faço a escolha da minha nova vida. Então eu vou conversar com Deus e vou escolher a minha vida que eu vou viver na Terra. A outra, eu escolho uma parte e a outra me é imposta. E a terceira é que me é imposta. Aí eu pergunto, se a que me foi imposta faz parte dela ser morto por assassinato, por exemplo? Ou ser morto por doença? Me foi imposto, eu não fiz escolha desse destino. Então são questões que não dá para responder. A não ser que eu vá a um babalau, que eu vá a um babalorixá para consultar o oráculo que eles fazem, para saber se o meu destino é morrer por esse meio e aí encontrar soluções para que isso não aconteça. Pode me perguntar, mas babá, é possível enxergar no jogo isso? É possível enxergar isso no jogo e é possível ter
soluções para isso, especialmente por meio dos ebós. Então, eu sempre faço aqui essa piada internamente, tudo tem jeito com ebó. Só não é possível resolução das coisas quando você já está morto, enterrado e botou a terra por cima. Aí não dá para desenterrar mais com ebó. Já está enterrado, mas até chegar nesse ponto é possível darmos um jeito, ok? Porém, o Babalá ou o Babaluxá vai falar, é possível ou não é possível. Então há coisas também que não são possíveis de se resolver. Nem todas as coisas são resolutas, outras podem acontecer porque foi a sua escolha, ok? Mas, voltando aqui, natural ou não natural. Existe na Umbanda algum tipo, na Umbanda tradicional, que nós conhecemos no geral, existe alguma cerimônia que se encomende o corpo ou algo parecido depois que a pessoa morre? Não. Existem criações ao longo do tempo de pessoas que fizeram alguns rituais próprios de um segmento umbandista que criou uma forma de encomendar o corpo. Você vai encontrar as cerimônias mesmo no candomblé e na tradição de Ifá, em que há cerimônias feitas para o corpo. No candomblé, você vai ter o axexê e, na tradição iorubá, o adjedjê. O adjedjê, na tradição iorubá, não é mesmo o nome do ritual. O nome do ritual não vou me lembrar agora, mas adjedjê quer dizer que a alma ela continuará existindo. Essa é a significação da palavra. Então, os rituais que eu faço é para que a alma do morto seja satisfeita, ou ela realmente encontre a paz dela, não encontre a paz, mas sim que ela realmente tenha uma vida fora do corpo boa, ok? Para o Yorubá, a ideia de quando ele morre, ele tem que ser lembrado. Então, ele vai buscar o tempo inteiro ser o melhor possível, ter muitos amigos, ter muitos filhos, enfim, ter uma vida próspera, no sentido de ter amigos, de ter companheiros, de ser uma boa pessoa, para que ele, quando ele morrer, ele seja lembrado. Isso vai contra algumas outras tradições que falam, não esqueça que ele morreu, senão ele vai ficar aqui, não vai querer ir embora da terra, porque ficou lembrado do nome dele. Então, são também visões que foram ao longo do tempo sendo criadas. Para o Yorubá, isso não tem nada a ver. Quanto mais eu lembrar do morto, para ele é melhor. Alguns, já aqui no Brasil, vão falar que não devo lembrar porque a alma tem que seguir o seu caminho em paz. Quanto mais eu lembro, se eu chorar pela pessoa, eu estou fazendo mal para ela, porque ela não consegue se desvencilhar do mundo físico. Bom, então, para cada grupo vai ter uma interpretação. Qual que é certa, qual que é errada? Depende de quem está seguindo e aquilo que a pessoa crê. Para mim, não me serve, porém, para outros serve. Então, se serve para outra pessoa, muito que bem. Na visão iorubá, isso não acontece. Quanto mais eu lembrar, melhor. Para o candomblé, haverá várias cerimônias, logo depois do enterro. Já para o corpo, são feitos atos no corpo, antes de colocar no caixão. Além disso, o corpo é lavado com ervas e tudo mais, se tira algumas coisas da pessoa, cabelo e tal, e para depois colocar no caixão. E quando se leva embora, para o cemitério também há atos próprios que são feitos durante o caminho, depois que enterra, e depois que enterrou, volta para o ilê, aí no ilê em seguida começa o axexê, isso no candomblé.
tradição iorubá é um pouquinho diferente, porque eu enterro meus mortos em casa. Então é comum você encontrar o corpo do ancestral falecido que está na sala, enterrado. Ou num quarto em que está arrumado o quarto para visitantes e tudo mais, e tem o corpo de um ancestral lá enterrado. E isso, na visão ocidental, é maluquice. Imagina, tem uma tumba aqui, vai ouvir um espírito, vai vir me puxar meu pé à noite. Por quê? Porque é uma outra forma de ver o mundo espiritual e como que a pessoa é vista no mundo fora do mundo físico. Então, para o Yorubá, não tem esse negócio de alma penada. Isso já é do mundo ocidental que vê uma alma penada. Então, aquele que morreu não natural seria uma alma penada. Aí me pergunta, tem alguma coisa no Yorubá que fala sobre isso? Tem. Chama Kudaya. A Kudaya seria esse que morreu por suicídio, por causa não natural, e que ele não faz nada de mal. Ele só aparece para as pessoas. Elas se espantam porque sabem que ele morreu, mas ele está ali vivo. Mas só por isso. Não porque ele vai causar alguma coisa ruim, ou porque ele vai desestabilizar a família, porque ele apareceu e assim por diante. É só isso. Na tradição urubá, o Kudaya ele não aparece para quem o conhece diretamente. Então, familiares não vão vê-lo. Ele vai aparecer em outra localidade, longe de onde ele morava. E aí eu falo, eu vi fulano de tal, mas ele morreu. Não, eu vi lá. Não, mas estava lá, não estava. Não estava. Então, é isso que acontece. Na tradição urubá. Uma visão diferente da visão ocidental, em que existe uma penada, que é uma sofredora. Isso começa quando? Não tem essa visão lá ainda, a não ser para os cristãos. Quem não é cristão na Nigéria, quem é cristão na Nigéria vai pensar em alma penada. Quem não é, não pensa nisso. Mas eu digo, no mundo ocidental, a alma penada surgiu quando? Não, foi um pouquinho antes, quando Dante escreve, né? Quando começa a ideia da Divina Comédia, e um pouquinho antes, quando a igreja começa a colocar, porque se você vai na Bíblia, tem o quê? Tem o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Pronto, não tem outras coisas. Ao longo do tempo foi se criando, né? O umbral, o purgatório, que não, isso não é bíblico, isso são criações posteriores da igreja, que hoje muitos creem que isso exista. Na Bíblia não se tem nenhuma passagem em que fala em purgatório, nenhuma. O nome do inferno em hebraico é Sheol, que não tem nada a ver com o inferno cristão que nos foi vendido. Não tem nada de fogo, que fica diabinho cutucando a sua bunda. Isso aí são criações que foram feitas ao longo do tempo, ok? E também o morto, quando ele é uma penada também de atazanar as pessoas, isso vem com a Divina Comédia e com o tempo fica mais específico com o Espiritismo. Quando surge na França a ideia da alma que está perdida. E isso vem para a Umbanda, claramente. E a Umbanda vai falar de alma penada. Por exemplo, e aí vai aquela questão do Egungun, né, do Egum. Você vai encontrar a palavra Egum, tirando o povo do terreiro, quem não é do nosso terreiro? O que é Egum para vocês? O que é Egum para vocês? Vamos lá. Eu já ouvi falar de Egum também no sentido de Alma penada, ok. Desencarnado. Desencarnado, Egungun. Egum, o que é para vocês? Egum. E quem é a sua opinião, Egum? Show de óculos. Ok. As linhas tipo, mais recentes da banda fala que Egum seria um mago negro que controla Kilvas.
Até o Egum, Maunê, Quiumba. Tá bom, beleza. Bom, a palavra Egum é uma elisão da palavra Yorubá, Egungun. Ok? Escreve em Yorubá assim. Egungun, tradição Yorubá, é o ancestral divinizado. Então existe o Egungun, que é um dos filhos míticos de quem? Não. Não. Gente, eu vou bater em vocês depois. Egungun é um dos filhos míticos de Oiá, ou Yansan. Por isso que ela chama Yansan, quer dizer Oiá, Messan, Orum. Oiá dos 9 filhos, 9 céus, 9 não sei o quê. Então ela teve 9 filhos, o último filho dela é Egungun. Então esse é o ancestral mítico de toda a humanidade, o ancestral original que dá origem a todos os demais corpos humanos. Ok? E tem os Egungun ancestral meu, ok? Ou de uma cidade, ou de uma família, e todos eles têm culto. Eles são cultuados e há festivais de Egungun, em que os Egungun incorporam os Ojé. Ojé é o sacerdote do culto de Egungun, que vai conduzir os Egungun. Os Egungun vêm e abraçam as crianças, então aquela ideia de que Egungun é ruim, vai trazer coisas ruins para mim e tal. A criança dorme no braço de Egungun, Egungun abençoa as crianças, as pessoas que querem que o comércio dele tenha sucesso, chama Egungun para o Egungun dançar na frente da casa deles, para trazer prosperidade para o comércio. Isso eu vi na Nigéria, o que eu falo que eu vi na Nigéria. O Egungun é muito bem visto na Yorubalândia, ok? Por que Egungun e a palavra Egum acabou tendo essa mal caracterização no Brasil? Por culpa do candomblé. Então o candomblé é o grande responsável por essa questão. Veja, em terras yorubás, o culto tradicional, o culto de orixá, o culto Ixexelagbá, que é o culto original do povo yorubá, ele tem um tripé, que é o culto de orixá, o culto de Ifá e o culto de ancestral. Esse é o tripé da religião tradicional yorubá. Quando ela vem para o Brasil de forma enviesada por meio dos escravizados, a pergunta que eu faço sempre para tentar entender: quando vem para o Brasil escravizados, veio algum babalau? Pergunto a vocês. O sacerdote de Ifá, veio? Por que não veio um babalau? Sim, porque eram autoridades, não escravizavam autoridades. Mas mesmo assim, num babalau não veio escravizado. Assim como um babalorixá também não veio como escravizado. Então o candomblé, para ele ser construído, precisou que pessoas do Brasil fossem até a África, trouxessem da África pessoas para estabelecer o candomblé aqui. Porém, o candomblé nasce na mão de quem? De mulheres. O culto de Egungun e o culto de Ifá é eminentemente de homens, masculino. Logicamente, as mulheres não tinham lugar nos dois cultos, a não ser uma Yanifá, que teria que passar pelo processo todo de iniciação em Ifá até se tornar uma Yanifá, e a mulher no culto de Egungun não tem espaço nenhum. É um culto eminentemente masculino. Com isso, criou-se
o jargão que se fala no candomblé, que é Lesse Orixá ou Lesse Egungun. Ou seja, ou eu estou aos pés do orixá, ou eu estou aos pés de Egungun. Porque o culto do orixá estava na mão das mulheres, enquanto o Egungun na mão dos homens. E não havia relação próxima pelas questões sacerdotais religiosas de um culto e de outro. Ok? Então já começou a separar aí. O candomblé, ele nasce num contexto ocidental, logicamente cristão. Logicamente, o candomblé participava das irmandades católicas. Existia mais de 50 na Bahia, em que eram feitas por pessoas do candomblé. Inúmeras. Quem quiser estudar isso aprofundadamente, comprem o livro, chama Candomblé da Barroquinha, o autor é Renato Silveira. É o melhor livro que existe, que fala sobre a história do candomblé, essencialmente a história do meu axé, que é o da Casa Branca. E vai contar todas essas questões que envolviam as irmandades católicas de pretos e a relação que havia com o candomblé. No início do candomblé, as mesmas pessoas viviam em ambos os espaços. Mas a orixá, ela pertencia e era uma das chefes de irmandades católicas. Então, por esse motivo, a questão católica de alma penada, de purgatório, veio para o candomblé. Eu não tinha isso na tradição urubá. Incorporo isso na tradição católica. E na minha visão, quem que é essa alma penada? Eu, católico do candomblé. Egungun. Por isso. A Egungun, ou eu falo Egungun, ou eu falo Egum, tanto faz, eu posso falar duas palavras, se tornou alma penada. Mas na sua origem, não tem nada a ver com isso. Nada, em absoluto. Egungun é um ancestral divinizado, ou o original que deu origem aos seres humanos, ou os ancestrais que eu cultuo, que são ligadas à minha própria ancestralidade. Espera um pouquinho só que o Olívio vai botar um primeiro. Foi por isso, essa relação de Oiá, por ser um indivíduo que criou uma relação que Oiá tem uma relação com os mortos, e etc. Sim, aí ficou a Oiá Balé, especialmente como a Oiá que conduz os Egungun, a alma dos mortos, para o cemitério. Já é uma mistura já católica, já com a orixá Oiá. E também uma visão bem cristã, né? Que Claro. não pode estar sozinho, então obviamente já tem um casamento com o Balói Balão ou outros cemitério. Sim. O que eu ia perguntar é, tem alguns candomblés que tem casa de Egungun, tem na Brasileira? Não é casa de Egungun. É mais uma casa de Essá. Essá quer dizer ancestrais nobres, que eu não é o cultuado, mas que eu reverencio. Então, quando começa, você já viu já o Luiz fazer Ibaia Nassocá, Ibaia Detá, Ibaia Calá, Ibaia Anitinha de Oxum. Então ele vai recitando esses nomes que são os Essá, que são as pessoas que fundaram o Axé Casa Branca e que que estou reverenciando enquanto eu estou rezando no Obi. Não necessariamente é um ancestral dele, mas a linhagem do axé. Isso, aí você faz um Odiobó, um assentamento genérico para cultuar essa ideia da ancestralidade do axé. Porque não é culto de Egungun, por quê? Como eu falei, há uma ideia no candomblé de que a pessoa que cultua Egungun nunca poderá iniciar alguém para orixá, porque isso na Nigéria é sem sentido.
O meu Arabá, por exemplo, ele é um Ogé. Babalorixá em Babalau, ao mesmo tempo, as três coisas. Mas aí nesse caso também, Babá, O nosso Arabá, né? nesse caso também uma das coisas que eu vi lá na Bahia foi o seguinte: existe o Egum lá de Taparica, né, o Egum de Taparica, e as pessoas que frequentavam lá são né, o Gans do Pilão de Prata, se eu não me engano. Sim. E aí eles frequentavam os dois universos. Então veja, aí eu vou explicar isso. Então, essa ligação do candomblé com Egungun, com Kudegungun, é muito grande. É muito grande. Porém, o Ogã, ele vai participar do Kudegungun, mas ele não põe a mão na cabeça de ninguém. Porque a ideia é que ele tem a mão fria, que é a mão da morte. Então, como é que o cara que tem a mão da morte pode botar a mão na cabeça de alguém? Então, um cara que cultua Egungun nunca poderia ser Babalorixá. Isso vai ser só um Ogé. Quando ele não incorpora, ele não põe a mão na coisa de ninguém. Ele vai sacrificar o animal, vai tocar o atabaque, vai cuidar do terreiro. A função típica do Ogã, porque ele não vai botar a mão na coisa de ninguém. Que não é função do Ogã. Quem faz isso daí é Babalorixá e Lorixá, que vai fazer os cortes na cabeça, do cabelo e tudo mais, que os atos iniciatórios do novo iniciado no candomblé. Ok? E aí essa ideia do alma penada, do Egum ser uma penada, veio para a Umbanda. E a Umbanda aumentou cada vez mais isso, porque a Umbanda é essencialmente católica. Por esse motivo, Egum passou a ter esse viés. E aí até alguns lugares que acham que devem fazer culto específicos a essas almas penadas, que é para fazer mal aos outros. E aí especialmente os terreiros que dizem que são de Quimbanda, que vão escravizar espíritos de mortos, para que esses espíritos de mortos façam as maldades para alguém que o cliente encomendou ou alguém que eu acho que eu tenho que atacar. Pura imbecilidade, sem tamanho. É uma idiotice plena. É revoltante ouvir isso e ver quem crê nisso, porque é um idiota pleno acreditar nesse tipo de coisa. É impossível isso existir. Uma babá no meu terreno incorpora porque você é tonto. Simples. Simples. Isso são emanações da sua própria cabeça idiota. Ponto. Se alguém acreditar que uma alma penada pode atacar você precisa ser internado. Precisa ser internado. Isso não existe. Isso não existe. Assim como falava que lá, isso não existe, o padre Quevedo, eu repito as palavras dele. Isso não existe. Ok? Outra coisa, feitiço que a pessoa passa, que ela vai ser atacada por feitiço, por morte, isso é possível? É. Mas vejam, para fazer um feitiço em que eu use não espíritos de mortos, eu vou usar outros seres, especialmente a de Ogum, para enviar contra a pessoa. A de Ogum, Exu e Ami também são enviadas para isso. Em primeiro lugar, quantas pessoas no Brasil sabem lidar com a de Ogum? Então, começa por aí. Quantas pessoas no Brasil sabem lidar corretamente com Yami Oxorongá? Não, nem chega a 5. Quantas pessoas sabem adequadamente utilizar Exu? Adequadamente, a tradição Yorubá corretamente, com Exu de verdade, não Exu da Umbanda, Exu Orixá. Quantos? Se na África fala que Exu é Satã, imagina aqui. Então, aqueles que sabem fazer isso, em primeiro lugar, o que sabe mexer com isso, estudou muito tempo para aprender a fazer isso. Logicamente, quem sabe fazer isso tem uma história de vida espiritual gigantesca. O serviço que ele presta é barato?
Pergunta: uma pessoa que sabe mexer com Exu, ou com Yami Xorongá, ou com Adiogun, o serviço que ele cobra é barato? Não é. Eu diria que começa nas casas dos 50 mil reais, para começar a conversar. Então, quantas pessoas têm condições de pagar 50 mil reais para que ataque outra pessoa? Começa por aí. Ah, então eu já brinquei outra vez e eu vou repetir o que eu fiz. Eu jogo búzios há 18 anos. No tempo em que eu jogo búzios, somente uma pessoa era alvo de feitiço. Em 18 anos que eu jogo. E todo mundo que vem jogar comigo fala: Babá, tem feitiço contra mim? Fizeram uma coisa contra mim? Fizeram alguma coisa? Não tem. Não, mas mas não fizeram nada. Aí jogo, não tem. Então, nesse tempo todo que eu jogo búzios, somente uma vez uma pessoa era vítima de feitiço. Aí eu fui perguntar para ela sobre a vida dela e tudo mais, e ela foi atacada por um nigeriano. Alguém que eu encomendou o serviço para um nigeriano, e ela conhecia, inclusive, esse nigeriano. Ok? Boa noite. Pode sentar, por favor. Pode sentar aqui, por favor. Então, quando as pessoas vêm me perguntar, me questionar sobre feitiço, mesmo sem eu jogar, eu já explico para a pessoa isso. Olha, é muito difícil você ser vítima de feitiço. O que é normal acontecer na nossa vida é o velho problema do olho gordo, que é a inveja. Isso nos afeta? Claro. Vai nos afetar sempre. Como é que eu me cuido disso? Da forma mais simples possível, sendo uma pessoa correta, honesta, verdadeira, não seja enganar as pessoas, porque automaticamente você é protegido de inveja. Se você não vale porra nenhuma, é um salafrário sem vergonha, azar o seu. Tem mais que se fuder mesmo. Então a proteção da pessoa é ser correta, ser honesta, ser consciente dos seus erros, tentar melhorar. Essa pessoa sempre vai ter sucesso na vida. Sempre. O problema é a questão que a pessoa acha que ter sucesso é ter dinheiro. É ter casa, carro e tudo mais. Isso não é sucesso na vida. Sucesso na vida é bem diferente disso. Você ter carro, você ter dinheiro, é bom, mas não é só isso. Então, é um engano que se dá a si próprio e considerar que a riqueza no mundo físico é o que demonstra seu sucesso. É claro que me perguntar assim: Babá, eu preciso de um aurê. Aurê é uma magia específica para que a pessoa tenha sorte na vida, especialmente na questão financeira. Beleza. Eu tenho uma posição social, eu tenho uma profissão que me dá uma condição social adequada, eu tenho carro e assim por diante. Agora eu vou fazer um aurê com alguém que mora numa casa caindo aos pedaços, doente, toda ferrada na vida. Se o aurê dele fosse bom, ele usava para ele mesmo primeiro, né? Então, aí outras questões também tem que entender. Então, veja, a dificuldade que existe para que eu busque alguém que faça algo por mim. Isso é fundamental eu saber antes. Ah, mas ele mora na favela, numa casa de pau a pique, tal, mas ele tem axé. Aonde? Precisa morar na mansão, nos Jardins. Não tem uma vida adequada. Não tem uma vida adequada. Isso é fundamental de eu saber. E, geralmente, quando eu vou pedir para ferrar alguém, quais as casas que eu procuro, como é que elas são? Os anúncios que eu vejo de vender feitiço, se você vai olhar a pessoa, como é que ela é? Ela tem uma vida bacana? Ela tem uma vida boa?
Se tiver, não faz isso, para começar. E assim por diante. Então, tem que tirar da cabeça esse monte de coisa. Então, mesmo assim, Egungun, como ancestral divinizado, ele é fundamental em qualquer culto tradicional afrodiaspórico e não pode ser visto de forma nenhuma como uma penada, porque uma penada não existe. Começa por aí. Isso é uma invenção ocidental, cristã, católica especialmente. Ok? Isso é possível tirar não só esse medo ou essa relação com a morte, ou esse pavor. É possível, de alguma forma, remover isso da vida ocidental? Pergunto porque, tipo, a gente, a partir do momento que foi criada a religião, é porque o homem percebeu que um dia ia chegar a morte e falou, eu preciso evitar ela, eu preciso tirar ela da minha vida. Então, toda essa construção, que é, eu tenho que me proteger do Ogum, eu tenho que me proteger do Egungun, eu tenho que me proteger, sabe? Que essa construção que nós temos aqui no Ocidente, existe alguma forma, o senhor consegue ver algum caminho de remover esse medo, esse pavor, principalmente esses traumas, essas inseguranças que nós temos socialmente falando, quando o assunto é morte ou não? É muito difícil, a não ser que você comece o processo, que eu já falei, são os 3 passos, né? Desocidentalizar-se. Primeira coisa é esse processo. Depois, desamarrar-se, que é você se desamarrar das pré-construções em que você foi formado e depois você se africanizar. Isso é um processo que é difícil de ser feito. Vocês passam por isso aqui. Todos passam por isso aqui comigo. Nesse processo é doloroso demais, porque tem que quebrar com várias crenças que já estão arraigadas na gente. Também passei pelo mesmo processo também, idêntico. Então, para você tirar todas essas coisas da sua cabeça, demora. Não é fácil e não é rápido, mas tem que ser feito para conseguir compreender o mundo espiritual adequadamente. Senão você vai continuar tendo ideias idiotas sobre coisas idiotas. É isso que nós temos hoje, é o que tem para hoje. E aí você vai ver os absurdos, porque a pessoa crê que um Exu incorporado na Umbanda é fruto de um Egum, de uma alpenada que foi cooptado para trabalhar no terreiro, por isso ele fala palavrão, ele se comporta de forma ruim e assim por diante. Isso que você vai ver normalmente, porque a ideia da pessoa, o espírito que incorporou lá, ele é assim realmente? Lógico que não, em absoluto. Porém, ele vai se adequar, como eu expliquei várias vezes, se adequar à cabeça imbecil de quem o incorpora. Porque quem o incorpora espera esse comportamento dele, ou então a plateia que assiste aquilo espera isso dele, e ele acaba sendo obrigado a se comportar assim, de uma forma ou de outra, um motivo ou outro. Então, mas não necessariamente, meu Exu é foda pra caralho, fala muito palavrão, rosna. Eu sinto muito porque você é trouxa. Porque você impõe isso aos seres espirituais que não necessariamente são assim. Ok? Agora, existem seres espirituais, vários, que não são nossos amigos. Vários. E esses seres que não são apenada, nem são Egungun, nem são Adiogun. São seres... na tradição Yorubá tem mais de 100 tipos de seres diferentes que existem, que você também pode utilizá-los contra as pessoas, ok? Então isso não é uma penada, são magias próprias do mundo Yorubá, assim como também há magias próprias do mundo Bantu ou do mundo Ewe-Fon, em que eu não trabalho com almas penadas, eu trabalho com seres diferentes, seres que são isso desde sua criação. Está no plano do Zirumalé, ok?
Um desses, por exemplo, chama-se Shigdi. Shigdi é um ser que eu uso. E como é que eu uso? Isso só quem sabe é Babalau, depois de anos de estudo, que vai aprender a manipular um Shigdi. E um Shigdi, ele é feito para proteger e especialmente para atacar. Ele protege o Babalau e ataca quem lhe mandar atacar. E não é uma alma penada, é um ser espiritual que se chama Shigdi. Está entre o mundo dos Irumalé, seres criados para serem o que são. Ok? Então, infelizmente, as pessoas confundem espíritos que existem, que são vários, com alma penada, que não é. No mundo dos Adiogun, então, Adiogun tem a morte, a doença. Então. Para os Adiogun, então, tem o Adiogun, Iku, e tem os seus auxiliares, vamos dizer assim, os seres que trabalham com Iku. Existe a guerra, que é um outro Adiogun. Para ele, há seres que trabalham para este Adiogun. Então, ele tem seres que trabalham para ele, ou com ele, melhor dizendo, que fazem as coisas para as pessoas, para os seres humanos, ok? Então, é possível trabalhar com os seres que estão sob o comando dos Adiogun. A palavra Adiogun quer dizer general. Então, ser general, general é comandante militar. Se ele é comandante militar, ele tem a sua tropa, que são os que fazem isso para ele. E aí transforma isso para a Umbanda, vai colocar lá o Exu tal, com suas legiões. É uma transposição errônea, porque isso não quer dizer nada, mas porque vai se pensar sempre Exu como alma penada, como um ser humano que viveu. E normalmente não, a maioria dos Exus que incorporam não são seres humanos. Não são seres humanos. São seres desses universos que eu estou dizendo aqui, que não é ser humano. E agora? Essa desconstrução que no meu terreiro faz. Como é que eu vou desconstruir da minha cabeça se há anos eu acredito nisso? Quando o senhor fala de ancestral divinizado, qual a definição? Não tem. Ancestral divinizado. Necessariamente aquele ancestral passou por um rito de iniciação. Ou ele tem um lugar... Sim, ok. Então, boa pergunta, Yamazaki, que me perguntou sobre o que é o ancestral divinizado. Então, na tradição iorubá, o Egungun, ele foi um iniciado. Ele foi um iniciado. Um Ifá, ou em Egungun, ou em Orixá, ou em Amioxorongá, em Ekbeorum, em Ogum, em Oxóssi. Então, ele é um iniciado que depois que morre, vai passar a ter culto e chegar um dia a ser divinizado. Ok? Então, nesse aspecto, sim, ele é o espírito que é divinizado, que é cultuado como Egungun, ele foi um iniciado. Se não for iniciado, não tem culto. Não, aí tem outro tipo de culto que não é de culto de Egungun. Faz parte do culto de Egungun, mas não é culto de Egungun, é culto do ancestral. E lá, como boa parte da população tem uma iniciação, provavelmente... Boa parte não. Não. Hoje na Nigéria, quem é iniciado, para qualquer tradição, 1/5 da população no máximo. 1/5 ainda chutando alto. Então, a pessoa sem culto, mas na verdade sem ser iniciada. Não, porque eu cultuo, mas eu não participo, mas eu não sou iniciado para aquilo. O que é muito comum, né? A pessoa participa do culto, consulta, sim, mas não é iniciada. Mesmo que eu sou cristão ou que eu seja muçulmano, eu participo das festividades, porém não faço parte como iniciado daquilo. Eu só faço parte. Eu participo das festas, vou lá pedir, peço para fazer ebó, consulto o sacerdote e tal, mas não sou iniciado. O iniciado lá realmente não é comum. E incorporar, então, quase que impossível. Uru, Argun de Gungun. Você sabe que é de Uru, você sabe que é de Gungun. Qual é a
Orô. Orô é um culto também tradicional na Nigéria, assim como o culto de Ami-Oxorongá, o culto de Egbe-Orum, outros cultos. Então, Orô é um culto também feito apenas por homens. As mulheres, quando o Orô sai à rua, elas têm que se esconder dentro de casa, não pode nem olhar pela fresta da janela, ela tem que se esconder dentro de casa quando está passando os cultuadores de Orô. Eles usam um instrumento, eu não me lembro o nome, com uma corda que eles vão rodando, ele faz um assobio bem alto, então eles vêm nessa procissão, vários sacerdotes de Orô, para livrar a comunidade de coisas ruins, espíritos ruins, que não é alma penada, espíritos ruins, para livrar tudo das pessoas, para tirar as coisas ruins do povoado e tudo mais. Então é um culto também quase que secreto na Nigéria. Da minha família de Ifá, só um irmão meu de Ifá que cultua Orô, que é o Ifá Shegun. O Ifá Shegun, ele é sacerdote de Orô, é o único da família que é sacerdote de Orô. Entendi. Oxalá também é. Não, mas a minha família é diretamente ligado, né? Porque o Ifá Shegun, ele é filho do Arabá. Então, nesse sentido, esse é um culto que pouco se sabe, porque ele é quase que secreto. Assim como o culto de Ogboni, o culto de Edom, o culto de Ogboni, são também um culto secreto, bem reservado, também é outro tipo de culto. Então há várias coisas que existem que eu não tenho conhecimento aqui no Brasil e que há ferramentas várias para resolver a nossa vida. Várias. Tanto na parte física, financeira, amorosa, tal. Há instrumentos que existem usando os amigos espirituais para que eu possa alcançar isso, ok? O culto de Orô, como eu falei, eu não conheço o culto de Orô, nunca vi. Eu sei que existe, que me explicaram como que é esse culto, e apenas isso que eu sei, mais nada. Eu nunca vi, nunca participei, não sei como que é, não sei o que traz para a pessoa o culto de Orô, não sei de nada sobre o culto de Orô, ok? Assim como falou que Orô e Gungun são irmãos, é uma história que se conta, não sei se são irmãos realmente, porque se for irmãos, Orô é filho também de Oiá, e eu não sei os 9 filhos que ela teve, se Orô era um deles, também não sei, então assim por diante. Então há coisas na Nigéria bastante fortes e importantes para o povo Yorubá que nós não conhecemos. Então hoje, por exemplo, eu vi um culto de Eyó. Eyó é um orixá, cultuado em Ilê Ifé especificamente, e que não chega no Brasil esse orixá, e é um orixá, que ele é uma mistura de Egbe-Orum com um culto de Egungun. Eles se vestem de branco, assim como se veste Egbe-Orum, não usa roupa chamativa como Egungun se veste, porém se comporta como se fosse Egungun. Eu vi esse culto hoje, na comunidade Yorubá, que fez esse culto de Eyó, e eu não conhecia. Então há vários cultos na tradição Yorubá que a gente não conhece, realmente são bem diferentes do que a gente viu no dia a dia, e são orixás cultuados na Nigéria. Conversei com o Babalau hoje, que é de Ilê Ifé, ele me explicou, Oninho-Ide, que é o meu nome em Yorubá, Oninho-Ide. Oninho-Ide, lá nós cultuamos pelo menos um orixá por dia, diferente do que vocês conhecem. Então, Ilê Ifé é famosa por ter, em Ilê Ifé, 401 orixás cultuados. Ela é famosa por ser isso. Por isso que tem um livro que chama Ilê Ifé, Cidade de 401 Irumalé. Tem esse livro em Yorubá. Em português? Não, um livro em Yorubá. Então, vejam, lá tem tudo isso que ele se perdeu. Eu vou te dizer por quê. Porque não veio da Nigéria sacerdotes plenos para estabelecer o culto no Brasil. E como o culto nasce com mulheres, as mulheres cortaram tudo aquilo que não fosse com mulher. O que é o único culto de mulher que sobrou? O culto que sobrou aqui no Brasil, que é feito até hoje, que é o culto de Ami-Oxorongá, que está embutido na Nossa Senhora da Boa Morte.
que é feita no Recôncavo Baiano, tem uma igreja do Senhor da Boa Morte, em que as Elorixás, elas fazem parte do corpo sacerdotal dessa Irmandade Religiosa Católica, Irmandade da Boa Morte, do Senhor da Boa Morte, e elas cultuam o Yami Oxorongá. É o único culto porque são mulheres. Então acabou ficando com elas porque é um culto feminino. Os cultos masculinos, o candomblé acabou não tendo pela questão da separação homem-mulher. Elas queriam dominar, lógico. Se fosse mulher, fazer uma coisa. Eu quero dominar o culto, o que eu faço? Eu tiro a parte masculina do culto. E o candomblé nasce com as mulheres. Por isso que tem o livro da Ruth Landé, que fala Candomblé, Cidade das Mulheres. Porque é a mulher que cria o candomblé. Então, quando ela nasce nesse contexto, logicamente, Ifá, Egungun, Orô e outros cultos que são eminentemente masculinos não são colocados no candomblé. Além disso, há cultos também específicos na Nigéria que a gente não tem no Brasil por uma questão da escravização, como o culto de Okô, orixá Okô. Orixá Okô é um orixá cultuado na Nigéria, é o orixá da agricultura. É um orixá muito próximo de Ogum, por isso que Ogum faz para ele a enxada, o enxadão, o arado, porque ele é muito próximo de Ogum. Então, as lendas falam que Ogum construiu esses equipamentos para presentear o Orô, para facilitar a agricultura. Então, o orixá Okô usa sua roupa branca, é cultuado na Nigéria para a agricultura. O escravizado chega no Brasil, ele vai querer que o senhor de engenho, o escravizador, tenha uma boa colheita? Lógico que não. Então ele trouxe esse culto? Não. De forma nenhuma. Então há várias coisas que também aconteceram aqui por causa da escravização. Como o amalá de Xangô feito com quiabo. Na tradição nossa, isso é um tabu, é absurdamente proibido oferecer quiabo para Xangô. Absurdo para nós isso. Na Nigéria, apenas Ilé-Ifé coloca quiabo para Xangô. Apenas Ilé-Ifé. Oió, que é onde nasce o culto de Xangô, que é Oió, é tabu de Xangô quiabo. E aqui oferecemos quiabo para Xangô. Por quê? Porque como é algo proibido para Xangô, o escravizado colocava isso para irritar Xangô, para mandar Xangô contra o escravizador. E hoje, a oferenda quiabo para Xangô se tornou uma oferenda votiva maravilhosa. E, na verdade, o Xangô odeia quiabo. E, além do mais, é a comida específica de Yami Oxorongá. Portanto, nem pensar em oferecer isso para Xangô. Nós, por exemplo, que somos de Ifá, não podemos nem tocar no quiabo, quanto mais comer quiabo. Então veja, quem é de Ifá no meu terreiro não pode nem tocar em quiabo. Mas quiabo ficou como uma oferenda tradicional para Xangô aqui no Brasil e acabou. Aí eu falo de novo, o orixá é tão bom que eu rezo errado, faço oferenda errado, faço tudo errado, ele aceita. O orixá é muito bom, porque o orixá vê nosso coração, vê a nossa boa intenção. Por isso que eu vou dizer, a proteção que nós temos é sermos bons. A proteção que nós temos é sermos honestos, sermos corretos, não queremos nada de ninguém, nada do que não é nosso, que eu desejo a morte dos meus parentes, que eu desejo a morte dos meus pais, que eu deseje pegar algo de alguém, essa pessoa sempre vai se fuder. Sempre. E vai jogar isso na culpa de quem? Do feitiço, nunca é culpa dela. A culpa é do capeta, do demônio, do cramunhão, do pé rachado. Sempre vai encontrar uma culpa, nunca vai ser ela. Sempre é o diabo, que é o grande culpado da vida dela para trás. Ou dá uma penada no mundo macumbístico, vai colocar isso como um espírito ruim, perdido, uma penada que ele é culpado
das minhas mazelas da minha vida. É porque é um idiota, filha de uma puta, que merece o que está passando. E a pessoa que é boa não se fode. Isso é normal. Eu ia te fazer uma pergunta, acho que você já respondeu nas entrelinhas. Porque aqui, no Candomblé, o senhor já ouviu falar de um ritual que é para retirar a mão do morto quando o sacerdote morre. Uhum. Eu ia perguntar se existe algo igual na Urubalândia, mas pelo que você falou, isso não é um problema. Não, então, esse ritual, eu não sei quando ele é criado no Brasil e também não sei qual tradição que primeira que utilizou isso, que é tirar a mão do morto. É um ritual específico do Candomblé, então iniciado por um balorixá, o balorixá que faleceu, precisa passar por um ritual para tirar a mão do morto. Isso, no mundo iorubá, não existe. Não sei se no mundo bantu existe, e se no mundo euefon exista, eu não sei. No mundo iorubá não existe isso. Então, uma vez que a pessoa que te iniciou morreu, morreu. Não tem que tirar a mão dele da minha cabeça porque ele morreu. Então, mas isso é uma tradição brasileira, ok? Mais alguma pergunta? Obrigado.